Voltando aí com a correção da atividade que foi passada na aula de ontem. A primeira questão, observe o prisma quadrangular reto. Esse prisma ele é um paralelepípedo de dimensões 6, 2 por 2 decímetros. Determine a área total. Pegando a fórmula da área total do paralelepípedo, você pega que ela é 2 vezes o produto de cada dimensão somado. Substitua os valores, então vai ficar 2 vezes 6 vezes 2, mais 6 vezes 2, mais 2 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12, 2 vezes 2 dá 4, então a área total é 2 vezes 12 mais 12 mais 4. Isso vai dar 28, 2 vezes 28 dá 56, portanto nós temos aí uma área total de 56 decímetros quadrados. A letra B pede a medida do segmento que possui extremidades em A e em B. Observando a figura, a gente percebe que o segmento que liga os vértices A, B, o vértice A, o vértice B, é na verdade a diagonal do paralelepípedo. Então, utilizando a fórmula da diagonal do paralelepípedo, está aí na tela, só substitui os valores. As dimensões 6, 2 e 2, então a diagonal ao quadrado é 6 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36, 2 ao quadrado é 4. Quando a gente somar, diagonal ao quadrado é 44. Então, a diagonal é a raiz quadrada de 44. Já que 44 não tem raiz quadrada exata, eu vou fatorar o 44 em 4 vezes 11. De modo, então, que a raiz quadrada de 4 é 2 e o 11 fica na raiz. Portanto, a diagonal desse paralelepípedo é 2 raiz de 11. A segunda questão, calcule a área total dos prismas retos a seguir. A letra A ela vai me trazer um cubo. Tem como você calcular a área total do cubo pela fórmula da área total de qualquer prisma, já que o cubo é um tipo especial de prisma, mas você pode ser mais esperto. Você pode lembrar que a área total de um cubo é 6 vezes a aresta ao quadrado. Como a aresta desse cubo é 2 raiz de 3, vai ficar 6 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado. Resolvendo a potência, repete o 6 vezes, 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. 6 vezes 4 dá 24, 24 vezes 3, 72, portanto a área total do cubo, 72 centímetros quadrados. A letra B, ela vai me trazer um prisma triangular regular. Então eu vou começar pela área da base, que vai ser a área de um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O lado aí da base mede 4, então vai ficar 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado dá 16, 16 dividido para 4 dá 4, portanto a área da base, 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Para a gente calcular a área lateral, é só lembrar que o prisma triangular regular ele é formado por 3 retângulos na lateral. Então vai ficar 3 vezes base vezes altura. Bem, a base é 4, a altura do retângulo é 5,5. Quando eu pegar 3 vezes 4 vezes 5,5, dá 66 centímetros quadrados como área lateral. Para a área total, eu pego 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então vai ficar 2 vezes a área da base, que é 4 raiz de 3, mais a área lateral, que é 66. 2 vezes 4 dá 8, então isso é 8 raiz de 3 mais 66. Colocamos o 2 em evidência. Quando eu coloco o 2 em evidência, 8 raiz de 3 dividido para 2 dá 4 raiz de 3. E 66 dividido para 2 dá 36, dá 33. E aí você chega então na área total de 2, que multiplica 4 raiz de 3 mais 33 centímetros quadrados. A letra C, ela me traz um prisma quadrangular regular, que na verdade é um paralelepípedo onde a base é um quadrado. Como eu quero a área total, eu posso pegar logo direto a fórmula da área total do paralelepípedo e substituir as dimensões, que é o que eu fiz aí. Resolve cada produto. Ao resolver cada produto, nós chegamos nesses valores. Somando quem está entre parênteses, vai dar 31,25. Multiplicado por 2, nós chegamos à área total de 62,5 centímetros quadrados. A letra D, ela me traz um prisma hexagonal regular. Para o cálculo da área da base, eu tenho que calcular a área do hexágono que forma a base. Como o hexágono que forma a base é um hexágono regular,
todo hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então a estratégia é você calcular a área de um triângulo, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e multiplicar por 6. Desse modo, então, a área da base do do hexágono da base, fica dessa forma aí que eu falei. Com isso, então, substituo os valores. A aresta da base é 3, então a área da base fica 6 vezes 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 3 ao quadrado dá 9, e aí eu simplifiquei o 6 e o 4 por 2. Agora é só pegar 3 vezes 9, 27, repete a raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Tendo a área da base, eu posso fazer a área lateral. A lateral de um prisma hexagonal regular ela é formada por 6 retângulos. Então, eu calculo a área de um retângulo e multiplico por 6. Como esse prisma é regular, eu posso calcular a área de um retângulo e multiplicar por 6, porque todos os retângulos têm a mesma dimensão, são do mesmo tamanho. Com isso, então, a área lateral vai ficar 6 vezes 3 vezes 6, de modo que a área lateral é 108 centímetros quadrados. Sabendo a área da base, sabendo a área lateral, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então vai ficar 2 vezes 27 raiz de 3 sobre 2 mais 108. Corto o 2 com 2, logo a área total é 27 raiz de 3 mais 108. Boto o 27 em evidência. Ao colocar o 27 em evidência, 27 raiz de 3 dividido para 27 dá raiz de 3. 108 dividido para 27 dá 4, e aí a gente chega então nessa área total para o nosso prisma hexagonal regular. A terceira questão, considera uma assadeira no formato de um paralelepípedo retângulo de dimensões internas 27,2 cm, 12,4 cm por 10 cm. A questão vai me perguntar qual é a capacidade dessa assadeira. Lembremos que capacidade é a mesma coisa que volume. E como a assadeira tem um formato de um paralelepípedo, é só calcular o volume do paralelepípedo, que é A vezes B vezes C, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Multiplicando então as dimensões do paralelepípedo, nós chegamos então que o volume dele vai ser 3.372,8 centímetros quadrados, ou 3.372,8 centímetros cúbicos é o que eu encontro como volume para essa assadeira. Quarta questão. Determine o volume total de uma barragem de 50 metros de comprimento que, ao ser seccionada perpendicularmente ao solo, resulta na figura abaixo, lembrando que a figura abaixo é um trapézio. A parede da barragem, a parede que representa a barragem, ela tem o formato de um prisma. Esse prisma, a base dele é o trapézio que a gente vê na imagem, e a altura do prisma, na verdade, é o comprimento da parede, que é de 50 metros. Como o prisma ele tem base na forma de trapézio, eu vou ter que calcular primeiro a área do trapézio. Então a área do trapézio, que é a área da base maior mais base menor, vezes a altura dividido para 2. Isso vai ficar 4 mais 2, vezes a altura, que é 8, dividido para 2. 4 mais 2 dá 6, 8 dividido para 2 dá 4, 6 vezes 4 dá 24. Portanto, a área da base desse trapézio, 24 metros quadrados. Para calcular o volume, então, que é a área da base vezes a altura, a gente deve tomar cuidado que essa altura não é a altura do trapézio. Essa altura é a altura do prisma, que corresponde ao comprimento da barragem, é 50 metros. Então vai ficar 24 vezes 50, isso vai me dar então 1.200 metros cúbicos como volume dessa barragem. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa atividade. Logo em seguida, eu passo outra atividade para a gente treinar mais sobre este assunto e dar uma recapitulada sobre tudo que foi trabalhado durante a semana.